Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos, e nesse livro nós vamos falar sobre dicas de manuais de história da filosofia. Antes de tudo, a gente vai falar sobre a importância de estudar a história da filosofia. Diferente de outras disciplinas, de outras matérias como biologia, matemática, física, a filosofia necessariamente você passa pela história e você vai ter nos cursos de filosofia as matérias de história da filosofia, filosofia antiga, medieval, contemporânea, moderna. E por que esse método de estudo? E por que essa forma de estudar a filosofia? Primeiramente porque todo debate, por mais antigo que seja o filósofo, o autor, de alguma forma ele é atual. Então, se você pega Platão, muito embora ele está lá na filosofia antiga, nos primórdios da metafísica, por exemplo, de alguma maneira vai existir especialistas hoje em Platão que vão levantar novas questões e novos debates sobre, em muitos aspectos, Platão ainda ser atual ou estar certo. Por outro lado, para você estudar filosofia, você tem que saber de como surgiu o debate. Então você pega lá os pré-socráticos, Platão, o debate que veio, aquilo que os pré-socráticos agregaram, aquilo que Platão acrescentou, aquilo que Aristóteles acrescentou ao debate. Você vai ver na filosofia medieval, contemporânea e o restante. Você vai pegar, por exemplo, o argumento do código que está em Descartes, já está lá em Santo Agostinho. E outras questões a mais. Então, você vai ter um panorama da história das ideias e de como essas ideias, mesmo que, vamos dizer, antigas, elas continuam atuais. Você vai ter esse desenvolvimento da história das ideias. E você vai também ter o domínio dos conceitos que cada filósofo desenvolveu na sua peculiaridade. Então, assim, você tem o conceito de substância em Aristóteles, o conceito de substância em Descartes, o conceito de substância em Spinoza. Então, se cada filósofo antigo ele deu sua contribuição, que continua atual em muitos aspectos, por outro lado você vai ter também o desenvolvimento dessas ideias. E por outro lado, não existe na filosofia uma cadeia que prende os assuntos. Em que sentido eu quero dizer? Porque se você pensar que cada filósofo desenvolve uma ideia, isso não necessariamente está preso a uma ideia de outro filósofo. Então, assim, quanto mais você estudar a história da filosofia, você vai entender a contribuição de cada ideia de cada filósofo. E às vezes, se você não entende, você não busca estudar um determinado filósofo, você deixa de entender uma determinada contribuição que esse filósofo deu. Então, por quê? Porque o laboratório da filosofia é, de alguma forma, o mundo e também a mente daquele que desenvolve a ideia. E se você deixa de estudar um filósofo, de alguma maneira você deixa de aprender filosofia. Então, entendido aí? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqueles manuais de história da filosofia que para mim são os melhores e que de alguma forma, para a grande parte, também são os melhores do mercado em português. Primeiramente, eu queria mostrar para aqueles que estão começando a história da filosofia, esse manual aqui que é do Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia. E qual é o diferencial desse material? É que ele vai daqui dos pré-socráticos a Aristóteles, ele é extremamente resumido, sintético, tem pouco mais assim de 280 páginas,
Danilo Marcondes, ele com maestria consegue abranger a grande parte dos filósofos mais importantes e ser sintético e ser objetivo com suas principais contribuições. E por outro lado, ele dá uma abrangência do fundo histórico do ambiente do desenvolvimento dessas ideias. Qual o defeito desse livro? Se é que a gente pode dizer que é defeito. É que, por ele ser extremamente resumido, ele vai focar, por exemplo, nas principais contribuições dos filósofos. Então, assim, por um lado, a parte de filosofia antiga eu acho que é muito interessante, ele abrange bem, conta aquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário, tem uma abrangência interessante. Na filosofia medieval, ele vai pegar ali Santo Agostinho e Tomás de Aquino e vai pegar somente algumas coisas que mais se destacaram. Você vai pegar ali Tomás de Aquino, vai pegar as 5 vias, ele vai ter aqui Santo Anselmo e o argumento antológico, mas no caso da filosofia judaica, como Maimônides, Averroes e Avicena, por exemplo, ele simplesmente vai citar, não vai abranger tanto. Por outro lado, ele vai dar um pano de fundo histórico muito grande na modernidade, falando de Montaigne, falando das revoluções científicas como Kepler, Copérnico. No caso de Descartes, ele vai focar na questão do cogito. Então, assim, ele vai focar em determinados assuntos das principais contribuições de cada filósofo. Óbvio que no material de 280 páginas e abrangendo até a filosofia contemporânea, você não pode exigir muito. Mas Danilo Marcondes, ele conhece muito de história da filosofia, tem um domínio muito interessante. Nesse material, ele é bem abrangente e ele consegue fazer o milagre de fazer isso em pouco mais de 280 páginas. E aí ele vai ter, no final, um quadro de cada capítulo, um quadro e questionários, que é bom isso aqui, principalmente para quem dá aulas no ensino médio e no ensino fundamental. Uma outra dica aqui, que passa desapercebido por muitos, esse aqui é a Aventura da Filosofia do Paulo Giraldelli. E aqui, um pouco mais de 130 páginas, esse aqui é o volume 2, ele pega de Heidegger a Danto. O outro volume é dos pré-socráticos a Nietzsche. Ele não vai ter tanto esse pano de fundo histórico, mas ele vai... o interessante desse livro é que ele vai criar uma ligação entre os filósofos anteriores e os posteriores que antecederam aquele debate. E nesse caso aqui, principalmente a filosofia do século XX é muito interessante. Não é só a filosofia contemporânea, mas ele vai pegar certos filósofos que na filosofia contemporânea a gente não estuda. Aí você vai ter aqui Dilthey, você vai ter Gadamer, você vai ter Heidegger, vai ter Arthur Danto, que é um filósofo de estética muito importante, contemporaneidade, que geralmente você não encontra nos manuais de história da filosofia. E além de ser uma leitura mais contemporânea e ser bem abrangente dessa filosofia do século XX, mas ao mesmo tempo é bem resumido, você não vai exigir muito, né? Mas para quem está iniciando, também é muito interessante. E para quem já entende filosofia e quer ter essa abrangência de alguns filósofos, pragmatismo, a escola de Frankfurt, Habermas, é bem interessante esse livro. Aqui nós temos um livro de filosofia antiga do Giovanni Reale. Esse aqui eu tenho o volume 1, são 5 volumes. Essa edição aqui não existe mais, você pode encontrar mais no sebo, no Mercado Livre. É uma edição rara, que a Loyola relançou a partir de livros pequenos, onde tem lá os pré-socráticos, o sofismo, Platão, Aristóteles, e Giovanni Reale é a maior autoridade que nós entendemos aqui de filosofia, de história da filosofia antiga. Então aqui ele vai ter os fragmentos de vários filósofos. Esse aqui é o volume 1, que vai pegar aqui os pré-socráticos, o início da filosofia até Sócrates, 400 páginas. Então ele vai falar de Parmênides, de Heráclito, de Zenão, os sofistas, e vai ter citações
de fontes primárias dos mesmos e comentários. E Giovanni Reale é a maior autoridade sobre história da filosofia antiga. É bem interessante isso aqui. Filosofia medieval, nós temos aqui a maior autoridade, que é Etienne Gilson. Então ele tem vários livros sobre filósofos como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, livros mais volumosos e específicos. E Etienne Gilson é a maior autoridade em filosofia da Idade Média. Esse aqui, pouco mais de 900 páginas só sobre filosofia medieval. E ele tem outros manuais de história da filosofia média e cristã que são muito interessantes aqui. Então você vai ter filosofia judaica, filosofia árabe, e Etienne Gilson é a maior autoridade sobre o assunto que nós conhecemos aqui no Brasil. Nós temos outro livro de filosofia medieval de Alain Delibera, mas esse aqui é com uma leitura diferente do Etienne Gilson, onde ele vai dar um enfoque em filosofia árabe, filosofia judaica, filosofia carolíngia, se é que a gente pode dizer assim, que é uma leitura que de alguma forma vai contestar a leitura do Etienne, não no sentido de contestar na interpretação, mas na abordagem, no sentido de focar nesse tipo de filosofia judaica, nos filósofos árabes. Tem uma discussão interessante aqui sobre a questão dos universais. Então ele vai dar esse foco aqui nesses filósofos que às vezes na filosofia medieval é pensado só como os filósofos cristãos. E não é. Você tem os filósofos árabes e judeus, como Maimônides também. Certo? Nós temos aqui um outro livro aqui, da Sofia van Rovig, que ela tem 2 livros, pelo menos em português, sobre filosofia moderna e filosofia contemporânea, que eu não tenho aqui no momento. E o interessante desse livro é que, por exemplo, ela pega os platônicos de Cambridge, da filosofia medieval. Você tem Mersenne, Gassendi, alguns filósofos considerados menores do interesse geral. Você tem Galileu, a descoberta de Galileu. Você tem Bacon aqui. E você tem aqui uma discussão mais abrangente de cada filósofo. Então você vai pegar aqui Spinoza, você vai falar da ética de Spinoza, você vai ter a teoria do conhecimento de Spinoza, você vai ter a metafísica de Spinoza. Então vai ter uma abordagem que talvez em um material mais resumido você não tenha. Entendeu? Então assim, você vai ter a contribuição de cada área específica de cada filósofo. Então vai ter uma abrangência muito maior. Entendeu? E aqui vai até Hegel. Qual o pecado desse livro aqui, que eu acho um erro crasso? É que na parte, como é filosofia moderna, ele não tem Montaigne, que é um grande filósofo da filosofia moderna. Eu revisei aqui sobre o livro e não achei, inclusive já li ele, e não tem Montaigne. Então você tem vários filósofos importantes e menos importantes, mas você não tem Montaigne aqui, nenhuma citação de Montaigne, né? Mas é um livro muito interessante e muito importante. E para finalizar não, que eu ainda vou citar um outro, tem esse aqui que é muito conhecido, muito famoso entre nós, que é uma nova história da filosofia ocidental, do Anthony Kane. Se eu não me engano, 4 volumes. E qual é o diferencial do Anthony Kane? É porque esse livro você vai ter a divisão diferente de qualquer manual de história da filosofia, que é a divisão por temas. Então assim, você vai ter assim, de certa maneira, a citação dos filósofos, sei lá, por exemplo, filosofia moderna. Você vai ter Leibniz, Descartes, Spinoza. E aí você vai ter a discussão de cada tema desse filósofo. Então, dos filósofos, óbvio que aborda esses temas. Então, assim, teoria do conhecimento. Aí na parte de teoria do conhecimento, que é o tema, aí você vai ter Descartes, Spinoza e Leibniz. Você não vai ter o filósofo falando
teoria do conhecimento, ele vai abranger só num bloco de teoria do conhecimento os filósofos. Então você não vai encontrar o filósofo falando sobre o tema, você vai ter um bloco de teoria do conhecimento e ele vai ter a citação dos filósofos discutindo esse tema. E uma ênfase especial, já que o Anthony Kane é especialista no assunto, de filosofia da mente. Entendeu? Então você vai ter lá a filosofia da mente de Descartes, a filosofia da mente de Leibniz, a filosofia da mente de Spinoza. E uma outra coisa, não sei se vocês gostam desse tipo de abordagem, é que de alguma maneira Anthony Kane ele vai estar debatendo e de alguma forma refutando alguns filósofos. Então assim, Berkeley aqui, né? Quando ele pega lá os diálogos entre Hillas e Filonos de Berkeley, ele vai mostrar um erro que Berkeley comete ou uma omissão que ele comete para sustentar o argumento dele nesse livro de diálogos. Entendeu? Então ele vai procurar também problematizar. Por exemplo, na parte de filosofia medieval, ele vai procurar refutar as 5 vias de Tomás de Aquino, à luz do pensamento contemporâneo. Então, assim, para quem gosta, tá aí algo interessante. Alguns simplesmente debatem as ideias. Outros, no caso do Anthony Kane, ele não só vai debater, mas vai procurar mostrar as dificuldades, as deficiências e as falhas, se é que a gente pode dizer assim, de cada filósofo. E para finalizar, eu vou citar também um manual que eu não tenho aqui, que é do Reale e do Antissérie, que são em 3 volumes hoje, lançados pela Paulus, que para mim é o maior manual, o mais completo manual de história da filosofia que nós temos no Brasil e mais atual. Que pega lá dos pré-socráticos, filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea, pegando assim a neoescolástica, pegando Foucault, Habermas e muito daquilo da filosofia contemporânea do nosso tempo. Então é um manual muito completo para quem quer adquirir. E existe uma menção honrosa aqui do Chatelet, que apesar de ser antigo, não sei se ainda está à venda, mas você pode encontrar em sebos aí no Mercado Livre, que é bem completo sobre desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Aí tá aí no link o Pix, nosso Pix, o Kawaii. Curtam, compartilhem e até a próxima.